Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho um convidado muito especial e eu fico muito feliz quando eu consigo trazer pessoas que, primeiro, têm um nível intelectual e cognitivo fora da curva, porque eu mal consigo falar a minha língua nativa, e ele vai me confirmar aqui, mas, se não me engano, ele fala 6 ou 8 línguas, tá? E muito bem todas elas. Mas é meu amigo Philippe Kleiman, é um dos maiores especialistas do mundo hoje no mercado de certificações religiosas, um ser humano diferenciado, um profissional que dedicou mais de 2 décadas da vida dele ao segmento da proteína, alguém que tem uma causa de vida muito importante e me motiva muito convidá-lo para estar aqui conversando conosco, principalmente por acreditar que esse assunto que nós vamos conversar pode abrir um mundo, um universo de oportunidades para vários profissionais, vários empreendedores, vários empresários do nosso segmento. Tá? Então, hoje, o meu presente para vocês é ter o Philippe Kleiman como meu convidado, falando diretamente de Haifa, em Israel. Então, Philippe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gilson. Obrigado. Faz tempo que a gente está esperando para fazer um programa assim, né, um podcast. Então, um grande prazer. Obrigado pelos elogios. Não sei se são todos merecidos nessa escala, mas mesmo assim, obrigado. São sim, tenha certeza disso. Philippe, eu queria começar com uma primeira, vamos dizer assim, provocação, né? Porque o Brasil ele ocupa atualmente o posto de maior produtor e exportador de proteínas, né, do mundo. Proteínas animais e proteína vegetal, né? E isso aconteceu muito rápido, porque essa mudança nossa no mapa, ela aconteceu nas últimas 2 décadas. Então, hoje nós temos aí um rebanho comercial bem parrudo. Saíram agora algumas notícias aqui no Brasil apontando um abate aí de 45 milhões de cabeças. Nós temos hoje um volume de exportação consistente e crescente, né, o que mostra que o mundo tende a ser um comprador ainda que vai trazer boas oportunidades para nós. Mas, na minha cabeça, eu acho que agora a nossa atenção tem que se desviar um pouquinho daquele destino que foi responsável por fazer essa grande pujança, que foi o mercado chinês. Você acompanhou isso bem de perto com a questão do boi China, principalmente a partir de 2018, mas agora eu não tenho dúvida de que o Oriente Médio agora passa a ter uma relevância significativa no nosso business, né? E eu acessei alguns estudos, né, que mostram já a força e o tamanho da comunidade muçulmana, mundialmente falando, e já é apontada como a maior comunidade a partir de 2100, né? E a comunidade judaica, que apesar de ser uma comunidade pequena, mas é uma comunidade antiga, muito sólida e com padrões de exigência muito elevados, né? Então, isso acaba abrindo oportunidades para aqueles produtores que queiram se capacitar, se preparar para atender esses mercados. E considerando que a questão de agregação de valor, né, de abertura de novos mercados, de desenvolver nichos, é algo indispensável para qualquer empreendimento, então não tem como o setor da proteína fechar os olhos para essa grande oportunidade. Então, eu queria te ouvir, você como um grande especialista dessa área, o que você poderia nos contar um pouco sobre esses mercados? Bom, eu acredito que é muito por esse caminho que você fala, né? Ou seja, a China tem sido uma atração muito, muito poderosa, né, na indústria da carne bovina, né? Brasileira, sobretudo, mas a gente sabe que isso tem uma temporalidade, né? Tem uma temporalidade, ou seja, o fato de que isso começou tem a ver com questões de rebanho, de produção do mercado nacional chinês, e eu não acredito, né, que essa bonança, né, do mercado chinês ela dure para sempre. É porque a China tem aberto países, o que parece um pouco aleatório, se a gente levar em conta o nível de exigência que a gente conhece que são feitas das plantas brasileiras, a gente vê que tem outros países que estão bem mais atrás do Brasil em termos de desenvolvimento, né? Então, enfim, eu olho para o mercado chinês como, né, com um certo cuidado, e aí o que vem, né, o que vem para a gente é quais são os mercados que a gente pode direcionar,
não mercados que a gente não mercados novos necessariamente, mas mercados que a gente pode direcionar fazendo algo de novo, né? E aí a gente entra em nichos, como você falou, agregação de valor e tudo mais. E eu gostaria de ver o mercado reagindo e entendendo que não é o fato de que o Brasil já exporta há décadas carne halal, né, para N destinos aí da África, Ásia, Oriente Médio, né, de países que consomem halal, não é por isso que o mercado já está dominado e também não é por isso que o mercado já entregou o que poderia, né, muito pelo contrário. Então, eu acredito muito no mesmo ritmo que vem subindo a consciência com ESG, a consciência com bem-estar animal e todos os outros atributos de qualidade que o mundo inteiro demanda, eu acredito que também o mercado halal, né, e a gente tem demonstrações disso, a gente pode classificar mercados A e os mercados que não são A, mas desses mercados A, o consumidor quer tudo de bom, tudo disponível que tem para os outros mercados, né, tudo que é feito fora do universo da certificação halal, o consumidor ele também quer isso. Então, todas as formas de agregação de valor, desde qualidade do animal, genética, nutrição, bem-estar animal, conveniência, né, conveniência da embalagem, porcionados, ou mesmo até produtos industrializados, tudo isso são nichos que a gente no Brasil ainda não explora, né, no universo halal. Travou, será? Para mim está igual. Chegou aí tudo, não? Eu acho que talvez esteja dando algum delay aqui, mas vamos seguir, qualquer coisa depois a gente corrige. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que me estava falando, quando surge essa questão do boi China, a gente acabou tendo uma conjugação de investimento em genética e em manejo, ou seja, tendo que entrar com uma melhoria nutricional e num animal geneticamente melhorado, porque senão ele não converteria, mas não se tinha, pelo menos eu não me lembro, de assuntos, de pautas relacionadas a bem-estar animal, tá? E a questão da certificação da planta, né, do produtor, não tinha a ver propriamente dita com nenhum procedimento que a gente vê na questão das exigências religiosas que envolvem o mercado halal e kosher, né? Eu estou enganado ou é só uma falta de conhecimento da minha parte nesse sentido? Que Gilson, acho que não ficou muito clara a pergunta. É porque, assim, não tem uma exigência da China com relação a procedimentos da forma de abate, como tem na questão halal e kosher. Tá? Eu sei que eles tinham uma questão sanitária, eles tinham uma questão comercial de exigir animais 30 meses abaixo. Tá? Então, isso exigiu, por parte do fornecedor brasileiro, tá, que a gente tivesse um melhor uso da genética, um melhor uso da nutrição, um melhor manejo desse animal. Tá? Mas, por exemplo, eu não tive que fazer mudanças significativas na minha estrutura para fazer isso, até porque eu já estava com um caminho. Agora, quando eu falo do mercado halal e do mercado kosher, o nível de exigência é muito maior. E aí nós estamos falando também de bem-estar animal, que era uma discussão que não se tinha com o mercado chinês. Tá? Sim, com certeza. E mais duas coisas que eu queria acrescentar nessa pergunta. A China, apesar de a gente falar boi China, ela é um grande comprador de dianteiro. Tá? Ela não é um comprador de traseiro, tá, brasileiro. E eu sei que o Oriente Médio ele vem mudando o formato de consumo dele. Tá? Me parece que nos últimos anos eles estão passando a consumir mais cortes do nosso traseiro também, né? Da parte traseira do animal. Se você puder falar um pouco para a gente sobre isso, seria ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, pegando o gancho da China e do boi China, né, o que eu tenho ouvido de especialistas, né, é que a China ela foi um catalisador de um processo que talvez teria demorado mais tempo, que seria de chegar num animal mais precoce, né, uma melhor carcaça terminada com peso interessante, né, para a questão dos custos operacionais, com uma idade precoce. Então, a gente vê que sempre tem uma força, né, que traciona. Então,
alguns especialistas aí do mercado da carne, das exportações, eles costumam dizer que o Brasil reage, né? Ele não age. Então, eu acredito que toda a estrutura de genética, manejo, toda a ciência, tanto nas universidades como no campo, na Embrapa, já existiam, né? Por algumas razões, talvez falta de alinhamento entre os setores, não se avançou antes na velocidade possível para um boi que hoje a gente chama de padrão China, mas que nada mais é que um boi jovem, né? Um boi que tem uma expressão máxima de genética, manejo e nutrição. Então, eu acredito que isso foi muito bom, porque provou que é possível, né? Provou que é possível chegar à idade e a pesos de abate com uma idade precoce, sem abrir mão da qualidade, sem abrir mão da cobertura de gordura, né? Que é importante para o processo industrial. Então, isso acho que talvez vai ser o grande legado daqui para frente, né? Eu não acredito na China sendo compradora de 50% da carne brasileira por muitos anos mais, né? Mas com certeza vai ser um legado, né? E aí, dentro do que a gente costuma discutir bastante dos mercados de certificação religiosa, seja kosher ou halal, mas falando especificamente em halal, o mercado halal, ele historicamente, ele comprava do Brasil cortes de dianteiro e ainda compra, porque é o carro-chefe, né? Mas isso não quer dizer que o mercado halal não consome cortes de traseiro, cortes nobres, cortes de animais de altíssima genética e altíssima qualidade, marmoreio, só que não é do Brasil. Esses cortes eles são comprados, né? Você tem o mundo inteiro olhando também para o mercado halal e não é para dar uma saída para o dianteiro, é sim para entregar produtos de altíssima qualidade, de acordo com o que hoje a indústria oferece, e os mercados halal, digamos de novo, os mercados A, que seriam Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, tem vários países que têm um poder aquisitivo importante, então eles não precisam comprar dianteiro, né? Então, até tem um mito de que pensavam aqui antigamente que o halal era igual ao kosher, porque o kosher não consome o traseiro, né? De tanto que nunca se viu exportar cortes nobres do traseiro para os mercados halal. Então, isso está mudando. Então, tem uma demanda hoje para tracionar uma quantidade de quilos por cabeça abatida muito maior, desde que, naturalmente, se tenha qualidade, né? E o mercado é muito forte, é muito pujante, então, todos aqueles destinos das exportações tradicionais brasileiras que demandam carne de dianteiro, também eles podem e devem ser mercados a ser explorados também nos cortes nobres e cortes do traseiro, né? E sem falar, né, de que você tem aí o turismo crescendo, e você tem um grande fenômeno turismológico, né, não sei se existe essa palavra, mas são os Emirados Árabes Unidos. Então, lá, as redes de restaurantes que abrem lá, já abrem logo com 5, 10, 20 unidades. Então, tem todo um mercado para redesenhar e ressignificar o que significa exportar para o Oriente Médio e para os países muçulmanos. Ok, você falou uma coisa interessante, porque da mesma forma que esse volume de importação de proteína pela China aconteceu como consequência de uma migração, né, de um êxodo rural muito rápido, né, a China ela fez um processo de urbanização muito acelerado, principalmente nessas 2 primeiras décadas do século XXI, né? E isso acabou demandando esse aumento, esse incremento no consumo de proteínas, né? No caso do Oriente, a gente também está vendo uma mudança cultural no que se refere a consumo, porque, assim, o tal do paladar, isso não tem a ver somente com raças, né? Tem a ver com a questão do ser humano gostar de experimentação. Então, o efeito da evolução da gastronomia, ele é um evento mundial, né? Onde a gente está saindo a gente até fala que a primeira revolução que a gente vive é a revolução calórica, né? A gente passa a comer. A segunda revolução é uma revolução nutricional, a gente passa a comer melhor. E eu acho que agora a questão da gastronomia, né, que é a experiência gastronômica, né, a experiência daquele ato de consumir,
que você mencionou o turismo se baseia muito nisso também, na experiência, tende a mudar muito a estrutura de supply chain, né? E isso vai exigir que os fornecedores se adequem com novos produtos, novas embalagens, novas versões, ou seja, variações distintas para atender esse consumidor distinto que está chegando. A gente não pode comparar, vamos lembrar, nós temos 2/3 do mercado consumidor hoje, pelo menos esse é um dado aqui do Brasil, nascidos pós-internet. Uhum. Então, ou seja, é uma relação de entendimento totalmente distinta do passado. Uhum. Com certeza. Com certeza. Bom, o que eu vejo nesse sentido é que a humanidade, ela está tendo cada vez, graças a Deus, cada vez mais acesso a alimentos de qualidade. E se a gente observar aqueles mercados que são países que, historicamente, têm um nível socioeconômico já desenvolvido, então, esses países já vinham, historicamente, com um índice de consumo, né, um consumo per capita adequado, né, até para a cultura alimentar daqueles países. Então, se de um lado nós temos países que aumentaram o consumo per capita, aumentaram o volume total, também tem outros países que, em função dessa bonança que a gente vive, graças a Deus, de ter cada vez mais oferta de alimentos e alimentos de qualidade, esses mercados, de novo, vou falar, eles também querem algo a mais que toda essa revolução tecnológica da indústria e do campo vem trazendo, de modo que jantar fora não é mais ir para fazer uma refeição, e sim para ter uma experiência. E essa experiência, né, para reunir amigos, reunir família, ela tem um custo de oportunidade, né? Estar juntos é um custo de oportunidade. E eu vejo que as pessoas valorizam muito isso, de modo que também querem que aquele momento seja o melhor possível, então elas escolhem um restaurante que lhes agrada, e o prato e tudo mais. E isso, né, nos leva à questão do qual é o produto que vão ser servidos, falando de carne, né, quais são os produtos que vão ser servidos, vão ser oferecidos, né. E aí eu quero só lembrar de duas pessoas que eu sempre uso essa citação. Um deles é o Alex Atala. O Alex Atala, ele fala que a primeira rede social do mundo é a mesa com amigos, né, para dividir uma refeição, né. Então, com tudo que hoje tem, né, de modernidade, o contato e o essencial, a troca, né, humana, é muito importante. Todo mundo que pode prioriza, e em priorizando, também prioriza uma qualidade, onde o custo de quanto vai se gastar, para muitos que realmente podem, né, desses mercados mais privilegiados, passa a ser secundário. Então, a gente tem uma atração para produtos de altíssima qualidade, mesmo em mercados que parecia que a gente já vinha explorando e trabalhando eles a contento. E outra citação que eu sempre gosto de fazer, que eu escutei e escuto ainda do meu grande amigo Pedroso, que ele fala que paladar não retrocede. Ele me diz que essa frase não é dele, essa frase é do professor Ferreirinha, que é o criador da picanha no Brasil, se eu não estou misturando os nomes, e de fato, a gente, os analistas, os cientistas de consumo, eles têm cada vez mais reiterado a seguinte afirmação, de que a pessoa, uma vez que o paladar não retrocede, a pessoa, ela passa a ter acesso àquele produto premium, e mesmo que aquele produto premium custa mais e o budget não evoluiu, o budget familiar não evoluiu, pessoas estão priorizando comer menos vezes um churrasco, né, mas procurar um corte, um bife ancho, uma picanha, ou um contrafilé, ou qualquer outro corte de animais superiores, né? Animais que tiveram uma expressão máxima da genética e da nutrição para entregar uma experiência, né? Uma experiência gastronômica e por fim, coroar essas experiências que são tão valorizadas, né, felizmente, por nós todos, de encontrar com amigos e tudo mais. Interessante, viu, Felipe? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Você agora está em Israel, certo? Uhum. E morando em Haifa, se não me engano, é uma cidade portuária, uma Isso. cidade de um nível intelectual bem elevado, aliás, o país todo, mas eu sei que tem regiões com esse índice ainda mais elevado, e me parece que a gente sempre compara essa região como se fosse a região de Massachusetts, né, de Boston, ali onde está o MIT, onde está
Então, logicamente, a gente tem um nível de exigência dessa população local muito maior, né? E falando de nicho, por exemplo, eu gosto muito de conversar com os amigos, e eu tenho, por exemplo, aqui um amigo que é um operador de frigoríficos internacional, que ele tem plantas aqui no Brasil e tem na Europa também, e uma coisa que a gente sempre conversou muito era realmente isso que você falou, desenvolver uma estrutura de produção de animais diferenciados que pudessem ser criados em formatos mais elaborados, né, com outro nível de genética, com outro protocolo sanitário e nutricional, né, um cuidado mais elaborado no abate e na manipulação, né, dessa carne, para mercados específicos, né? E eu lembro que eu discuti isso com ele há 5 anos atrás, quando nós começamos um projeto de integração de cadeia, e eu me lembro que quando me encontrei com você num evento de carnes em São Paulo, a gente comentava, por exemplo, da grande oportunidade que seria desenvolver nichos como uma marca específica, de uma raça específica, para um consumidor específico, por exemplo, judeus franceses que estivessem morando em Israel. Então, eu estou resgatando aqui memórias. E agora você morando aí, né, convivendo, o que você poderia me dizer? Realmente essas oportunidades são factíveis de ser aproveitadas, principalmente agora a sua empresa tendo base no Brasil e tendo base em Israel, tá? O que você poderia me dizer sobre isso, até para me dar boas notícias aqui para os nossos pecuaristas e dizer que a gente pode realmente começar a criar alguma coisa diferente, hein? Com certeza, eu acredito, até baseado nessa nossa primeira conversa, né, a gente encontrou, acho que juntou a fome com a vontade de comer, né, em termos do que você se dedica, você idealiza e preconiza como o grande desenvolvimento da cadeia da carne, eu também, né, de que existam projetos integrados, né, nós não queremos reinventar a roda, nós queremos criar mais integração e alongar a linha de captação de valor, de captura de valor, de geração de valor, né? Se você observar o frigorífico bovino, ele tem um giro de capital absurdamente alto comparado com outros setores industriais, e o animal entra hoje e sai amanhã, né? Ou depois de amanhã, já na forma de cortes desossados e por aí fica, né? Então, eu acredito que tem muita coisa para ser inovada e tem, não só aqui em Israel, mas acho que em todos os grandes mercados, tem espaço para se fazer projetos que privilegiam o valor, não só o preço, mas o valor que aquilo vai ter para o consumidor, o valor que aquilo vai ter jogando um papel de fidelização do consumidor, né? Então, aqui onde eu estou, Haifa é a terceira maior cidade de Israel, e aqui agora são 10 da noite, né? E a terceira maior cidade de Israel, por quê? Porque tem o porto, né? Tem 2 portos no Brasil, o principal fica aqui, então tem toda uma infraestrutura, a cidade oferece infraestrutura, e o outro grande ponto é que aqui tem o Technion, e o Technion é o que é comparado ao MIT, né, de Massachusetts, como se fosse aqui no Brasil. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas é um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Então, as mentes mais brilhantes hoje do mercado tecnológico, seja da internet, seja do Waze, seja da iMobile, que é uma empresa que tem aqui, que criou um sistema de óleos, né, no carro, que o carro vai, enfim, ter um monte de recursos para evitar acidentes e tudo mais. Todas essas mentes brilhantes, seja na Dell, na HP, na Microsoft ou na IBM, todas as cabeças brilhantes saíram do Technion. Existem outras universidades técnicas, mas o Technion é o principal. E aqui, do lado de Haifa e em alguns outros lugares de Israel, existem também centros de excelência em tecnologia, que a gente chama de pequenos vales do silício. Então, com isso, atrai uma quantidade de uma mão de obra qualificada, né, para todos esses principais centros. Obviamente, a região da Grande Tel Aviv é gigante e tem uma quantidade grande dessas empresas, mas essas empresas, elas
empregam pessoas de alta performance, pessoas que têm aí carreira acadêmica, carreira internacional, e muitos europeus e muitos americanos, né? E, então, de modo que essa dinâmica que hoje atrai imigrantes judeus, principalmente do mundo inteiro, para morar em Israel, essa dinâmica é a mesma dinâmica que traciona o consumo, né? Então, o consumo em Israel ele é bastante qualificado em todas as áreas. Você vê que o PIB per capita tem uma linha de crescimento muito, muito expressiva aqui em Israel, e a gente tem espaço para muitas linhas de produtos, não só na área de alimentos, de valor agregado, né? Voltando àquela provocação, aquele tema dos franceses, os franceses hoje são um dos grupos maiores e com maior poder aquisitivo aqui em Israel, né? Por conta de antissemitismo e atentados que houveram na França nos últimos 10 anos, teve uma migração muito, muito significativa de judeus franceses para cá. Muitos deles em condições econômicas muito confortáveis, de modo que essas pessoas vêm para cá e têm um nível de vida e tracionam um tipo de consumo que talvez Israel não tinha essa massa de consumidores para algo tão diferenciado, né? A gente sabe que os franceses por si já são gourmet, né? Então, hoje eu vejo nas minhas pesquisas aqui de varejo e conversando com os importadores de alimentos, eu vejo que tem uma tendência de atender a esses públicos, a esses nichos, né? É quando você me fala de, olha, temos, né, o Brasil hoje com uma maturidade na parte de produção animal, né? Maturidade em questão de defesa sanitária, né? De fato, temos espaço para desenvolver projetos que foquem em públicos de altíssima renda, de altíssima qualificação, né? E em produtos totalmente nichados, né? Essas pessoas, eu estava falando hoje que aqui se vê produtos importados, por exemplo, a parte de charcutaria, né? De processados, salames, vem da Itália e vem da França. Só que os preços são muito altos, uma vez que são países com, né, preços não tão competitivos, mas o israelense médio, ele cada vez quer se alimentar melhor, comer melhor, né? As mesas como rede social, elas são sempre intensas e é muito difícil você ver qualquer bar, qualquer restaurante que não esteja sempre bem movimentado. E, enfim, então eu acho que sejam os franceses, sejam os americanos, sejam os polos tecnológicos que empregam gente de alto nível socioeconômico, todos esses segmentos, eles mostram, né, o espaço que existe. E pelas minhas visitas aos supermercados, eu vejo que a resposta do mercado ainda é um pouco lenta, mas o que 5 anos atrás eu via que não tinha, agora já tem. Eu acho só que a velocidade do mercado aqui reagia um pouco lenta, né, para todas essas oportunidades, mas, de alguma forma, eles estão reagindo bem mais do que no passado, né? Então, eu acho que é um mercado que merece atenção. O mercado kosher, por toda essa aura da certificação e algumas coisas até míticas, né, ele é uma referência no mercado mundial, né, como um alimento extremamente bem elaborado, com cuidados e com rigores, e também em todas as questões de bem-estar animal e de tendências, né, desenvolver salames, né, que sejam tão gostosos quanto os salames de carne suína. Então, muito disso vem desenvolvido da indústria kosher, da França, da Itália, dos Estados Unidos, e também isso beneficia a indústria halal. Então, é como se o kosher fosse um laboratório, por ser muito pequeno, assim, comparativamente, e muitas das experiências de sucesso, inclusive em fórmulas, em P&D de alimentos, elas podem ser replicadas também para o mercado halal. Muito interessante, viu, meu amigo? Em breve, então, nós vamos ter novidades sobre isso, tá? E aí, aproveitando, você tinha dito um pouco antes da questão de que a gente nunca agiu, a gente mais reagiu. E eu tenho visto agora oportunidades surgindo, porque não tem sido poucas oportunidades que, por exemplo, como nós temos hoje ligações com o continente europeu, com o continente americano, eu
sido assim consultado não poucas vezes, né, por parceiros nossos, e a gente, nesses nossos anos de atuação, desenvolveu um relacionamento muito forte. Grupos bem parrudos, bem poderosos, querendo desenvolver algo diferenciado na cadeia de suprimentos no Brasil. Então, eu vejo uma oportunidade ímpar agora para a gente se unir, né, e desenvolver projetos, vamos dizer assim, tailor-made. Tá? Eu tenho falado com grupos egípcios, eu tenho falado com grupos do Emirados. Os Estados Unidos é um país que eu tenho em contato há bastante tempo, então não é novidade. Mas aí eu quero agora, como a gente tem que partir para o encerramento, eu estou vendo a camisa que você está usando e estou vendo algumas marcas aqui, KLM, SBK, Mitec, Índia e Brasil, e eu fiz aquela brincadeira de início do poliglota, e como eu te conheço já consideravelmente, sei da sua capacidade, você não estaria se deslocando para Israel, né, e eu sei da sua atuação também em outros continentes, se você não tivesse realmente visto algo muito valioso. Confirma para mim quantas línguas mesmo, só para me saber quantas eu posso ficar tranquilo que eu estou bem de intérprete, vai? 6. São 6, né? As outras duas que você citou, você não errou, mas é que eu ainda estou aprendendo, né? Então, eu não conto elas como o idioma que eu falo, né? Mas já vou ficar fluente em russo, né? Que aqui tem muitos russos aqui, em Haifa, no Israel inteiro, né? Teve uma imigração nos últimos 30 anos importante de judeus da Rússia, da Ucrânia. Agora, a Ucrânia foi bastante intensificado pela guerra. Então, um dos benefícios adjacentes aqui é que tem muitos russos e na rua é fácil escutar, é fácil praticar. Então, é um dos meus estudos que vai acontecer agora. Mas a minha decisão de mudar para cá, ela tem né, uma parte de família, né, de qualidade de vida, de futuro dos filhos, mas tem uma parte importante, muito considerável, em relação às oportunidades, né? Então, como o meu acesso, meu conhecimento no mercado do Mercosul, o mercado da carne do Mercosul, ele é bastante consistente. Então, eu percebi que o lugar onde eu faria a diferença estando fisicamente seria aqui em Israel, né? A fim de consolidar uma série de projetos, uma série de negócios, né? Então, embora eu tenha negócios no Brasil, como é o caso agora toda a parte da consultoria de engenharia de abate kosher, que prioriza, sobretudo, o bem-estar animal. Além disso, também eu faço parte de uma joint venture com uma empresa indiana, a minha empresa, KLM Kosher, e a SBK, que eu sou sócio também, que é uma metalúrgica brasileira, e nós estamos né, trazendo para o mercado algo que seria pelo menos a versão 2.0 dos boxes de abate religioso, pelo menos 2.0, né? Onde a gente teve aí, eu como consultor e como designer de processos e de equipamentos, eu passei muitos anos consertando equipamentos, fazendo retrofit de equipamentos, até que um dia surgiu a oportunidade e o mercado me demandou, falou, bom, vamos cair para dentro, então, para a gente realmente poder não só reagir, né, no sentido de ir lá consertar e adequar um equipamento que foi desenhado para um boi europeu, fazer ele funcionar bem num boi zebuíno, que é diferente anatomicamente, é extremamente desafiador no design, é muito desafiador. Então, aí eu acabei montando essa joint venture, que é KLM, SBK, Mitec Índia, a gente criou a Mitec Brasil. Essa sopa de logos aqui. Então, a Mitec Brasil, ela atua agora fornecendo as soluções chave na mão em termos de, obviamente não inclui a obra civil, mas chave na mão em termos de processo de abate. A gente entra no dia zero e só sai de lá quando está tudo rodando, funcionando, e passamos aí por toda a fase de construir os equipamentos, instalar os equipamentos, treinar as pessoas e fazer os fluxos se integrarem de maneira correta, né? E aqui em Israel eu tenho bastante necessidade de me relacionar com as autoridades, né, do espectro regulatório aqui de Israel, uma vez que eu já estou há tanto tempo nesse mercado,
e tenho conhecimento das pessoas, mas eu estar aqui, eu posso interagir com mais frequência e, com isso, também ajudar os órgãos regulatórios a entenderem em que passo estamos na vida real, em termos de bem-estar animal, né? Israel impôs isso a partir de 2018, né? Começou a discutir antes, mas impôs os programas de bem-estar animal e o uso dos boxes rotativos já em 2018, né? Começou a vigorar. E hoje a gente tem uma experiência que está ainda um pouco inconclusa, eu diria, que é de a gente conseguir que o sistema que foi implantado sirva para as duas únicas coisas que ele foi implantado, para o abate religioso correto e para a garantia do bem-estar animal, porque a gente encontra muitos problemas relativos a forçar a produção em cima de estruturas fabris que não são preparadas para, enfim, para determinada quantidade e velocidade de animais. Então, tem vários aspectos estratégicos, tem outros negócios também de exportação de alimentos para cá, que, enfim, por dar consultoria há tantos anos para diversas fábricas de outros alimentos, até de rubros não da carne, acabei, né, passando a ser sócio de algumas empresas que determinados produtos elas exportam para outros segmentos, e aqui a gente então vai ter também uma base comercial junto a importadores e tal. Então, é algo que, embora eu tenha me retirado fisicamente do Brasil, eu continuo diariamente conversando com o Brasil, com a Índia, sobre todos os nossos projetos, estamos com bastante projeto de cliente, né? E a ideia justamente é fazer o melhor uso possível dessa proximidade aqui, para estreitar relacionamento com cadeias supermercadistas, né? Seja para produtos de mercearia ou seja para produtos cárneos, né? E também com os agentes da ordem regulatória. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho importante a ser feito e vamos oferecer essa possibilidade de acessar esse mercado com olhos de local, né? Para os nossos clientes e parceiros e outras empresas que ainda podem se aproximar da gente, mas a gente está preparando uma plataforma de negócios robusta que pode ser compreendida pelo empresário brasileiro e, ao mesmo tempo, a interface que chega para o empresário israelense é a interface que joga nas regras do jogo local, né? Muito bom, Felipe. Eu vou até, assim, começar a te agradecer já pedindo, porque no final você tocou um monte de assuntos aí que são fundamentais a gente conversar, mas nós não vamos ter tempo neste momento agora, e eu quero te convidar, né, para um segundo momento, que a gente possa falar especificamente essas questões de engenharia, essas questões, essas limitações que você falou, essas exigências do procedimento, né, toda essa questão regulatória das leis religiosas. Eu sei que tiveram alguns processos de fraude na questão do halal, que acabou puxando o que eles estão chamando aí de real halal. A inteligência artificial está trazendo contribuições significativas para isso agora. Então, assim, eu quero te convidar de imediato e pedir que você abra na sua agenda, assim, em curtíssimo espaço de tempo, outro momento que a gente possa gravar, para a gente expandir essa conversa, porque eu acho que muita gente vai se interessar nisso daqui, e principalmente esse universo de frigoríficos aí, que pô, trabalharam muito para chegar onde estão e precisam acessar oportunidades como essa que você está aí. Tá? Então, quero te agradecer muito, desejar muito sucesso aí para você e a sua família nessa estada em Israel. Continue sempre muito bem-vindo aqui no nosso país, que é o seu país também. Obrigado. E fico feliz das nossas empresas, das nossas plataformas terem se encontrado, e é mais aqui um presente que a gente dá para os nossos parceiros, nossos amigos, nossa audiência, que é sempre estar trazendo alguma coisa que contribua para o desenvolvimento do nosso segmento do agro, para a pecuária, e principalmente para esse país que a gente ama tanto. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu queria que você falasse umas palavras finais aqui para a nossa audiência, e fica combinado já para daqui a pouquíssimo tempo a gente já gravar um segundo material. Perfeito. Bom, quero te agradecer, Gilson. É um prazer aí, sempre. A conversa com você, ela é sempre estimulante, ela sempre faz a gente tirar o pó aqui da cabeça, né? E eu acredito demais na força da transmissão do conhecimento, então parabéns a você, AgroSelections, a Gi, toda a equipe, né?
por fazerem essa plataforma de podcast, né? E, de fato, a gente, no mundo do entretenimento, ou no mundo empresarial, a gente tem, às vezes, tem excesso de informações de uma mesma coisa e faltam informações. Eu acho que o podcast, a iniciativa de vocês, ela é muito relevante, né, para trazer justamente, sair aquela coisa, pô, quanto é que está arroba, quanto é que vai ficar arroba, ou vai substituir o milho por outro ingrediente na dieta. Eu vejo que tem muito disso, né? Como fazer a fazenda ficar mais rentável, mas aí parece que a gente fica andando em círculo, né? Então, eu acho muito importante o que você está fazendo de mostrar outras luzes para o mercado. E também acho importante que a cadeia da pecuária, a cadeia da carne toda, ela tem que se integrar e todo mundo tem que entender, né? Só para finalizar, a vocação, pelo menos autodeclarada, do pecuarista americano, né, que tem uma pecuária respeitável, né, uma carne respeitável, eles se consideram produtores de carne, né? Eu acredito que isso está prestes a mudar no Brasil, mas gostaria de ver isso acontecendo, de que o pecuarista ele entenda que ele é um produtor de carne, que ele é a fase, que ele, na verdade ele é o elo mais importante, né, da produção da carne. E acho que o caminho para fomentar isso, para alimentar a curiosidade e que outros movimentos surjam, é o compartilhamento dessas informações e aí das pautas que você provoca. Então, parabéns, mais uma vez, obrigado. E, bom, e é isso. E muitas bênçãos para vocês todos, toda a AgroSelection e as outras empresas parceiras, e também a toda a audiência de vocês. Bênçãos diretamente aqui da Terra de Israel, da Terra Santa. Um beijo para vocês. Outro, Felipe, obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez vocês estarem ficado conosco até agora. Fiquem sempre perto, que a gente está sempre trazendo novidades e coisas boas, tá bom? Um forte abraço a todos, até a próxima.